Eu e o Gabriel aqui, a gente divide esse espaço e hoje a gente vai começar o ano com os dois podcasts num só. Então eu gostaria de agradecer a participação do Capitão Martim e vou deixar ele se apresentar agora, falar um pouco sobre a carreira política, como ele chegou até a Câmara dos Deputados e depois a gente vai partir para o assunto que interessa. Excelente. Felipe, muito obrigado, é uma honra estar aqui nesse podcast. Primeiramente, dou uma boa noite a todos que estão nos assistindo agora. E, Felipe, é uma história curiosa ali, como é que eu cheguei na política. Muita gente me pergunta como é que um militar da ativa, um militar de Forças Especiais da Marinha, veio para a política. Uma história longa que a gente tem... Vamos lá no começo dela. Eu sou aquele guri que foi criado aí pelo tradicionalismo no Rio Grande do Sul, era do CTG, era das provas de laço, cavalo, crioulo, a prova de rédea. Sempre fui um apaixonado e ainda sou um apaixonado por cavalo, por tradicionalismo. Só que eu sempre tive um sonho de ser militar, servir. Esse sempre foi meu sonho, mas meu sonho era servir onde? Na Brigada Militar. Sonhava em ser oficial da Brigada Militar. Já veio de uma carreira de disciplina, né? Geralmente o pessoal do campo ali, exatamente, o pessoal do uma campo hierarquia, sabe, isso, né? Acorda cedo, não tem hora para acabar, aquela união do campo, espírito de corpo. E eu fui muito incentivado ouvindo as histórias do meu bisavô, que foi coronel da Brigada Militar, pegou bem aquela época conturbada das revoluções de 30, 32, depois de 64. E eu cresci ouvindo as histórias do meu bisavô e aquilo me motivou a ser da Brigada Militar. Em 2001, eu resolvi fazer prova para o Colégio Tiradentes da Brigada Militar, que é um colégio de excelência. Fiz a prova em 2001, passei para o Colégio Tiradentes. Em 2002... Fica onde o Colégio Tiradentes? Porto Alegre? Fica em Porto Alegre, só que hoje o Colégio Tiradentes tem mais de 7 municípios no nosso Rio Grande. Então começou em Porto Alegre, naquela época só tinha em Porto Alegre o Colégio Tiradentes. É um colégio cívico-militar? É um colégio militar? É até bom fazer um parênteses e explicar bem essa situação. Do cívico-militar para o colégio militar. Vou acabar um pouquinho contando a história para... É importante para o pessoal entender o que é essa parte, tem muita dúvida. O Tiradentes é um modelo de colégio militar, onde toda a administração do colégio é exercida pela Brigada Militar. A parte acadêmica, a parte da direção da escola. Como é que funciona a escola cívico-militar? Que hoje no Rio Grande do Sul a gente tem esse modelo, que, vamos dizer assim, foi colocado pelo projeto de lei do meu grande amigo, meu irmão, Tenente Coronel Zuco, hoje deputado federal. Ele que foi o responsável por trazer a escola cívico-militar aqui para o Rio Grande do Sul. Mas o que é a escola cívico-militar? A escola cívico-militar, hoje a gente tem 70 escolas cívico-militares no Rio Grande. Como é que funciona? É um colégio normal, seja ele municipal, estadual. A parte pedagógica não muda nada. Continua com a diretoria. Conteúdo programático, tudo, matérias, assim, tudo. Da porta para dentro, sempre será vamos dizer assim, a autoridade do professor. O que é esse modelo cívico-militar? Ele vai ter um monitor, que é um ex-militar da Brigada Militar ou das Forças Armadas, que vai atuar na parte da segurança da escola e nessa parte cívico-militar dos alunos. Então, os alunos vão ter, que muita gente tinha no passado, chegar na escola, cantar um hino nacional, aquela reverência à bandeira. No caso da escola civil-militar, eles vão usar um uniforme, vão prestar continência, toda aquela parte de hierarquia, respeito, organização, disciplina, da porta da sala de aula para fora. Essa é a parte do modelo cívico-militar. A administração, a parte pedagógica não muda nada, continua com os professores, com a diretora. Esse monitor militar só entra na parte, vamos dizer assim, da disciplina, na parte cívico-militar dos alunos. E é bom falar que esse modelo foi colocado com o nosso presidente Jair Bolsonaro e os dados estatísticos dele são os melhores que tem. A evasão da escola diminuiu em 80%, a segurança na escola aumentou em 85%, a violência verbal e física diminuiu em 90%. Então, é um modelo de excelência, um modelo esse que é uma pauta minha, como deputado estadual, fortalecer essas 70 escolas hoje no Rio Grande do Sul e, quiçá, aumentar para o máximo possível de municípios aqui no nosso estado. É um projeto que eu estou ombro a ombro com o meu irmão, Coronel Zuco, que é deputado federal. Então, sempre que eu falo, escola militar aqui, escola cívico-militar aqui no Rio Grande do Sul é Capitão Martim, deputado estadual,
e deputado federal Tenente Coronel Zuco. Sim, e tu saindo do Colégio Tiradentes, tu fez outro concurso para Marinha? Exatamente, mas vou explicar para as pessoas por que eu fui para a Marinha, né? Eu queria ser brigada. Meu coração ali era ser polícia, ser brigada. Eu queria ser isso. Só quando eu entrei em 2002, eu conheci a política, Felipe. Comecei o que é a política e o que a política influencia diretamente na nossa vida. Eu falo para muitas pessoas que falam, começa a falar de política, até mesmo na campanha. Eu estava rodando assim, nem venha falar de política para mim, não quero saber de política. Eu falo para essas pessoas o seguinte, a gente pode virar as costas para a política, todo mundo pode, cidadão. Até que eu sei, a gente tem liberdade, né? Esse governo atual, a gente não pode falar muita coisa, né? Mas até onde eu sei, a gente tem liberdade. Só que a política não vira as costas para você. Ela influencia diretamente na sua vida. Foi o que aconteceu, aquele guri que tinha 14 anos, que em 2002 estava entrando no Colégio Tiradentes, na época, governo do Olívio Dutra, aqui no estado, ele tirou a administração do Colégio Tiradentes da Brigada Militar, tornou o Colégio Tiradentes, que era uma instituição já histórica, tradicional de ensino, tirou a administração da Brigada e tornou o Colégio Tiradentes um colégio normal. Eu sempre falo, esse governo do PT entra mandato, sai mandato, é o governo da desmilitarização, do desencarceramento, do desgoverno, em outras palavras, da destruição. Tudo que é bom eles querem acabar. E foi realmente o que eu vi ali com a situação do Colégio Tiradentes. E por que realmente foi o início da minha visualização política e essa luta política? A gente foi para frente, acampou na frente do Piratini, teve uma mobilização, que eu posso dizer, do Rio Grande do Sul todo, que é um colégio tradicional. Há quantos anos era militar? Devia ter pais formados. Tem pais formados, muita gente na brigada, coronéis, majores da brigada formados pelo Colégio Tiradentes, que passou pelo Colégio Tiradentes e depois entrou na academia. E, graças a Deus, mudou o governo do Lula, na época veio o governo do Rigoto, ele cumpriu uma promessa de campanha e o Colégio Tiradentes voltou. E a gente reescreveu o Estatuto do Colégio Tiradentes, o que possibilitou hoje ter 7 colégios Tiradentes saindo pelo nosso Rio Grande. Só que o que aconteceu? A parte da academia da Polícia Militar, quem está nos ouvindo deve lembrar, ele tirou também, mudou o ingresso na academia da Polícia Militar aqui, da Brigada Militar. Antes poderia entrar aquele jovem com 18 anos, prestava concurso ali para a academia, entrava ali e realizava 4 anos na academia da Polícia Militar, da Brigada Militar. Ele acabou com a academia, agora para entrar, para virar oficial da Brigada Militar, tem que fazer uma faculdade de Direito, após o término da faculdade, prestar concurso e entrar para a Brigada Militar. Depende acho que de sargento para cima ou de capitão para cima? Já sai como capitão, isso daí para oficial. Sim. Oficial. Tá, oficial é capitão. Oficial. Isso, no caso, termina ali a formação, já sai capitão. Então mudou a regra. Só que você pega um jovem altamente motivado, que quer realmente servir. E eu digo, uma das grandes vontades que eu tenho, sonho é a volta da academia, como tem em vários estados a academia das polícias militares, no caso aqui a academia da Brigada Militar. Já pega um jovem vocacionado, com 18 anos, e realmente prepara o jovem. E eu vejo a minha situação. Eu estava no Colégio Tiradentes, com uma excelência de estudo, de ensino, e foi o que aconteceu comigo. Eu queria seguir a carreira militar, fiz prova, passei no Colégio Naval, que é uma das provas mais difíceis hoje do Brasil, era na época, continua sendo. IME, ITA, Escola Naval, Colégio Naval, são exames dificílimos, mas por que eu passei? Graças à excelência de ensino do Colégio Tiradentes. Por isso que eu sempre vou ser um fiel defensor do Colégio Tiradentes. Estou falando a todos, estou com planos ali, já entrando em conversa com o pessoal da Brigada Militar, até do próprio governo do estado, para realmente ver a possibilidade de implementar mais colégios Tiradentes aqui no Rio Grande. É uma excelência de ensino. E sem falar na parte da escola cívico-militar, para a parte da disciplina. Acima de tudo, nesse tipo de colégio, desde a parte da escola cívico-militar ou do colégio militar, tu ganha disciplina para estudar. Isso que fez o diferencial na minha vida. Sim. Consegui passar no concurso, fui para a Marinha, fiz colégio naval, escola naval. E terminada a escola naval, eu segui uma diretriz na Marinha, que a Marinha é ampla. Pode ser desde submarinista, a piloto de caça, piloto de helicóptero, comandar navio, hidrógrafo, que é, vamos dizer assim, um cientista do mar, um termo bem informal. E eu fui para a parte de forças especiais, mergulhador de combate. Para quem não sabe o que é mergulhador de combate, muita gente conhece aquela tropa especializada americana, que é o Naval SEALs,
que capturou Bin Laden, que aparece em vários filmes. Sim, a Marinha Americana é bem explorada por Hollywood, por Netflix. O pessoal divulga bastante. O mergulhador de combate seria o SEAL brasileiro. Então é uma tropa altamente especializada, tanto a parte de salto livre operacional, mergulho. No meu caso, me especializei na parte de tiro de precisão, sniper. E praticamente meus últimos 9, 10 anos de marinha foram totalmente dedicados à parte de forças especiais. E esses últimos 9, 10 anos foi de 2022 para trás? Esse é o primeiro mandato teu como político ou tu teve uma carreira política antes, vereador ou alguma coisa assim? Não, é uma curiosidade até que é uma dúvida recorrente. O militar das Forças Armadas nunca pode ter sido político antes. Por quê? Porque no momento que você é eleito para um cargo, você vai automaticamente para a reserva. Então, no meu caso, no momento da minha diplomação, nem na posse, que foi lá em dezembro, assinei, fui diplomado ali para assumir o cargo de deputado estadual, automaticamente vou para a reserva da Marinha e nunca mais posso voltar. Se hoje eu renunciar ao meu cargo de deputado estadual, não posso mais voltar para a Marinha. Por isso que muita gente me chama de maluco. É uma renúncia grande. É uma renúncia grande, mas eu digo, Felipe, muita gente me pergunta, capitão, tu é maluco? Tá largando algo certo? Você começou cedo, com 16, 17 anos, pela regra das Forças Armadas, você estaria aposentado cedo, com um salário de, vamos dizer assim, na Marinha é capitão de mar-guerra, mas equivale a coronel, para ficar claro para as pessoas, coronel full, uma aposentadoria, estaria tranquilo, tu abdicou disso tudo para a política. Reserva depois não tem remuneração. Não, no meu caso vai proporcional ao tempo, mas proporcional ao salário ali de capitão, mas nada comparado a coronel. Ao que tu chegaria. Mas quando a gente entra para as Forças Armadas e até a parte de Forças Especiais, o foco nosso é a defesa. O foco nosso é valores e princípios e defender o certo. E fazer o certo não é o mais fácil. Eu digo que hoje eu estou na política, mas com o mesmo ideal daquele guri que com 16 anos tem o juramento à bandeira, que logo a gente entra para as Forças Armadas, que a gente fala, juro defender o Brasil com o sacrifício da própria vida. E no momento agora político, eu estou seguindo esse juramento ainda. Eu me sinto aqui como um soldado que está político e está defendendo esse juramento. E acima de tudo, o que a gente tem que ver é exército brasileiro, Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira. Acima de tudo está o Brasil. E hoje, no momento, mais do que nunca, muitas pessoas, por que você foi para a política, capitão? Eu digo que o copo foi enchendo, Felipe. Sim. Começou a primeira experiência que eu tive, 2002, que eu já citei aqui do Colégio Tiradentes. O jovem de 14 anos viu o que a política influencia na vida do cidadão. Na Marinha, eu fui para a parte das Forças Especiais. Atuei nos grandes eventos, intervenção federal, combatendo o narcotráfico na Amazônia, em várias missões ao longo desses 9, 10 anos de Forças Especiais. E uma coisa que me machucava muito, quando estava combatendo o narcotráfico na Amazônia, a gente queria atuar mais efetivamente, realmente dar uma porrada firme no crime organizado, e muitas vezes a gente vinha aquilo ali, volta. Não vamos fazer essa ação, a missão acabou. Aí a gente perguntava, cara, por que a gente não pode continuar? Por que não tem mais ações efetivas como essa? Não mobiliza uma tropa maior? Vamos realmente parar todo esse narcotráfico, todo esse tráfico entra na fronteira, seja o descaminho, o contrabando, que vem droga, armamento. Capitão, é vontade política. Vontade de não combater o narcotráfico. Vontade política. Pode perguntar para qualquer policial, qualquer secretário de segurança pública, o pessoal fala, por que não combate o crime organizado? Por que não realmente não é duro nisso? Entra na parte política. Sim, Esse que é o problema. E vai enchendo. Muitas, né? Tem muitas Aí pessoas. pega uma pessoa como a minha pessoa, que estava lá combatendo. Eu vi o que é os refugiados da Venezuela, que teve a Operação Acolhida, que estavam pedindo socorro para o Brasil, escapando de um país totalmente ditatorial. Vítima do socialismo. A verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. Vítima do socialismo de um governo ditatorial que só trouxe desgraça para o povo venezuelano. Fala tanto, eu me revolta quando eu vejo essa esquerda, o próprio Lula, esse ex-condenado, descondenado, flertando com Maduro.
Sobre Esse o cara é um descondenado. ditador. Sim, sobre o descondenado, até o Kakai, o advogado dele, falou uma coisa que eu achei hilária essa semana numa entrevista, acho que para a CNN, eu acho. Que ele disse: Lula é tecnicamente inocente. Poxa, por que botou tecnicamente na frente, né? Se fosse o advogado tivesse certeza da absolvição e da inocência, não teria colocado tecnicamente na frente, né? A verdade tem que ser dita. Ladrão, ex-presidiário, condenado em várias instâncias, por vários juízes. Não sou eu que estou falando aqui, não. Não. É os autos dos processos em Curitiba. Agora, por que uma cúpula ali do STF não descondenou ele? Não falou... falou É o seguinte, inocente, as provas não falou nada. não. Não, o processo tinha que ser em Brasília, foi em Curitiba. Aí mudou ali o processo, botou toda aquela investigação literalmente no lixo. E daí, quando foi julgar em Brasília, não, prescreveu, não mais isso. Ele é condenado, sim. Mesma coisa que estou falando, os autos foi condenado. Agora, quando eu vejo... Não existe sentença penal condenatória transitada em julgado, não. Mas foi condenado pelo Justiça de primeiro grau, de segundo e terceiro, Exatamente. lá no STJ. Agora com uma decisão arbitrária. Para mim é arbitrário. É um tapa na cara da sociedade, que fala bem grande assim, em letras garrafais. Cara, o crime compensa no Brasil. Isso. Mas teve outra agora essa semana, que foi a soltura do Sérgio Cabral e a condenação no CNJ do Marcelo Bretas, o juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro. Outro tapa na cara da A gente sociedade. está vivendo um momento da história, assim, ó, que existe uma revanche daquele pessoal que foi encarcerado por roubo, por crime, que chegou ao ponto de chegar na frente de um juiz, como o Sérgio Cabral fez, admitiu que roubou, e é um réu confesso. E aí o juiz vai ser afastado da Lava Jato, né, afastado da missão dele que ele queria cumprir na Lava Jato, e o rapaz foi conduzido às ruas, tiraram até a prisão domiciliar, e é isso aí, né? O Brasil virou, em talvez 60 dias agora, uma festa da roubalheira, da ladroagem e da impunidade. Então, resumindo tudo isso, por que hoje eu estou na política? Essa indignação. Eu quero defender meu Brasil, eu quero defender o povo brasileiro, e eu vejo que a defesa, a guerra hoje é na política. A gente precisa de pessoas de posição, que não vão recuar frente a essas barbárias que estão, que não vão se vender. É isso que a gente precisa na política. Precisa cada vez mais que você, cidadão, cobre dos políticos. Os políticos estão aqui, acima de tudo, para servir o povo. E servir pela verdade. Fazer o certo é o certo, não mais fácil. E agora, puxando para essa situação atual, hoje está uma insegurança jurídica total, Felipe. Olha o que a gente está vendo nesses primeiros meses aí desse desgoverno. A questão que eu vou deixar até para o Gabriel em seguida ali, que ele sabe mais disso, mas uma coisa que me chamou curiosidade é que esses decretos que foram anulados num canetaço, na correria, para talvez cumprir uma promessa de campanha, não sei. É decreto revanchista. E nem falaria uma promessa de campanha. É uma construção de uma narrativa que quer esconder a verdade. E o comércio de carro blindado com isso, até isso foi afetado? Totalmente. Vamos falar um pouco de dados, essa parte econômica desse revogaço que esse descondenado fez, a parte do armamento, né? Esse revogaço que revogou todos os decretos do Bolsonaro, afetou totalmente essas suspensões que ele colocou, a parte da blindagem. Hoje a gente está falando de uma indústria de carro de blindagem que blinda 25 mil carros por ano. Movimenta milhões. Hoje o Brasil é referência, não é à toa, né? Referência em blindagem mundialmente. Não sabe por quê, né? Porque aqui é uma criminalidade total. Quem desarmar o cidadão de bem, a bandidagem deixa solta. A bandidagem faz live assaltando o cidadão, né? Exatamente. Quando esse descondenado ganhou, a festa foi onde? No presídio. Tem vídeos e mais vídeos, testemunhos de colegas meus que são policiais penais. Foi uma festa generalizada nos presídios. Por quê? Aí vai perguntar para os vagabundos lá. Teve colegas meus, policiais penais, que perguntaram. E
testemunhos meus falando às vezes que a gente prendia esse pessoal em 2018, o que eles falavam? Lá em 2019, 2020, pô, chefia, agora tá ruim de assaltar, que o povo tá armado, tá se defendendo, tá reagindo, tá ruim pra gente agora. Aí o que eles falaram? Agora liberou geral com Lula, por isso a festa. Agora vai tirar a arma ali e vai ficar fácil pra gente. Esse é o discurso da vagabundagem. E sem contar que essas manobras políticas, né? Porque hoje a gente tem um Supremo que faz festa, ministros do Supremo Tribunal Federal foram a uma festa da diplomação, da posse do Lula. Isso aí teve vídeos em razão disso daí. Então existe Mas tem algo pior que isso. Seu ministro do STF, Lewandowski, foi para um evento do MST. Sim, há poucos dias, né? Há poucos dias, fazendo manifestação política. Manifestação política, onde está a imparcialidade desse sistema? Mas essa relação de ministros do Supremo que julgam políticos e que vão à festa juntos, isso acaba gerando, com certeza, uma manobra política dentro dos processos. E quando se diz assim, vamos pegar, por exemplo, assim, o Sérgio Moro, o Deltan lá da Lava Jato, que disseram o seguinte, não, a gente está lutando aqui pela prisão em segunda instância. E aí chegam os garantistas, constitucionalistas, dizendo o seguinte, não, a prisão tem que ser somente após o trânsito em julgado. E aí o Cabral está há 6, 7 anos sem trânsito em julgado e livre. E aí o que acontece com a sociedade? Ela fica à mercê não só dos políticos, mas ela fica à mercê de todo ladrãozinho que foi preso aqui, de todo homicida, de todo latrocida, de todos os criminosos, abigeatários. Esse entendimento da Suprema Corte, embora não seja uma súmula vinculante, mas quando tu tem uma súmula, quando tu tem uma decisão, nem uma súmula, uma jurisprudência, tu tem um julgado recente, o advogado vai lá e diz para o juiz, olha, se o defensor público também está cumprindo o papel dele, o advogado está cumprindo o papel dele, mudou o entendimento. Agora eu acho que tu vai ter que soltar ali o meu cliente ali, só porque ele estuprou 2, 3 moças, estrangulou uma aí, afinal de contas não transitou o julgado o processo, por que ele está preso, se já faz 2 anos que ele está respondendo. Então essa decisão que acontece lá na política, né, lá em cima, nesses acordos, ela vem refletir aqui em nós. E às vezes a população acha que continua discutindo se Lula é inocente ou não. O que tem que ser discutido é essa influência política dentro dos tribunais. Totalmente. Várias vezes durante a intervenção federal do Rio de Janeiro, a gente realizava prisões. A gente ficava, às vezes, mais tempo na delegacia, quando olhava para o lado, o marginal estava sendo solto. Marginal esse que foi apreendido com arma ilegal, com drogas. Mesma coisa que falou, vinha o advogado, meu cliente, e fora aquelas ONGs, direitos humanos, coitado dos marginais. Vossa Excelência o réu. Exatamente. Agora eu falo que esse sistema é uma contradição ambulante. Vamos falar num assunto polêmico agora, mas tem que ser falado. Situação dos atos de 8 de janeiro. Nós, cidadãos de bem, falando o seguinte, quem cometeu ato de vandalismo, depredou, estragou a situação do patrimônio público, fez aqueles atos que foram televisionados, se assim provado, os rigores da lei. Quem cometeu os atos responde por vandalismo. Exatamente. De acordo com o que está escrito na lei, conforme a lei, não o entendimento que está sendo criado sobre Exatamente. A lei, que estão fazendo uma espécie de responsabilidade penal solidária. Hoje eu falo com base, eu tenho recebido no meu gabinete familiares de presos gaúchos. Hoje a gente tem, acredito que deve ter mudado até o último dados que eu tenho é 54, acho que agora 52 presos gaúchos que estão em Brasília. A última situação do ministro do STF, o Alexandre Moraes, soltou 102 presos, acho que é questão de 1 dia ou 2 dias atrás. Do pessoal que está sendo acusado pelos atos. Hoje o que a gente tem em Brasília? Hoje a gente tem um processo único para aqueles 1.400 presos. Segundo o Marcel Van Hatten, copia, cola, que ele falou, copia, cola as denúncias e entrega para todo mundo. Exatamente. Não tem individualização das condutas, as pessoas não sabem nem do que se defender. Aonde que está a justiça? Então, há mais de meses presos em Brasília, em condições que a gente tem relatos, condições às vezes péssimas. O próprio Nicolas Ferreira, lá, nosso deputado federal, foi lá e presenciou situações difíceis, que pessoas que precisam de cuidados estão lá. Sim, bolsa de coloscopia, né? Como é que é o nome? Bolsa de
Agora fugiu o termo. Não somos médicos, Não. né, nem enfermeiros, mas é isso aí, pessoal com necessidades especiais ali, junto com... E uma prisão preventiva, que para a maioria dos crimes precisa de trânsito em julgado, precisa disso e Por aquilo. isso, uma né? tradição ambulante. O que a gente quer? A gente tem relatos, eu pego relatos das famílias gaúchas. Teve gente que chegou na segunda-feira. Os atos foram no domingo, chegou na segunda-feira. Está onde? Preso. Tem gente que chegou no domingo após os atos. Tem gente que nem na esplanada estava nos acampamentos e está preso lá. Tem inocentes presos lá. Não, bota um processo único, a gente quer individualização. E realmente, se for provado que a pessoa cometeu atos criminosos, os rigores da lei. Sim. Quem passa a mão na cabeça de vagabundo é a esquerda. Não é a gente, não. A gente só quer o correto. Então, mais do que nunca, a gente tem que dar graças a Deus e realmente dar força para que essa CPMI, que já viu que estão querendo sabotar a CPMI, né? Que teve lá no Congresso. Sim, teve as assinaturas. Aí o governo está fazendo a sua... Na época estava trocando de mandato. Né? Acho que é que o Marcel estava coletando assinaturas, a primeira, né? Não. Ou agora não? a última CPMI, que é a CPMI para investigar os atos do 8 de janeiro. Ah, sim. Mas o que a gente viu? Aquela lá era dos atos de abuso de autoridade do Supremo. Aí esse aí é a CPMI do 8. Essa comissão parlamentar mista de inquérito, que é o Senado e a Câmara, que já conseguiu as assinaturas. Daí a gente vê uma manobra desse governo tentando convencer os parlamentares a retirar assinaturas. E 2 parlamentares foram lá, se deixaram levar e retiraram a assinatura. Aí eu tenho certeza que essa frente vai seguir, essa comissão vai seguir. E é necessária. É necessária. Aí é a verdade. Agora você vê lá, por que colocaram sigilo nas câmeras do dia 8 de janeiro lá? Tocaram um sigilo. Quando era para ter mais transparência. Exatamente. Esse governo é uma contradição ambulante. É a máxima da esquerda. Isso daí tá lá naquele livrinho lá do socialismo. Ensinamentos de Lenin, Marx. Acuse os outros do que você é. É a construção das narrativas, né? Exatamente. Hoje o que a gente vê é a construção de narrativas para tapar a verdade. Isso aí, 1984, né? Quem domina o passado, domina o futuro, né? Domina o presente. Aqui tu vai escrever agora a história pra... É a narrativa de hoje ali que faz desse pessoal uns coitadinhos e nós, revolucionários, né, direitistas, nazistas, né, como acusam ali. Teve uma fala até essa semana de um vereador ali de Caxias falando dos baianos, e talvez se exaltou e todo repúdio aquela fala. Tá, mas quando nos chamam de nazista aqui no Sul, que Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não há nenhuma comoção. Mas quando parte alguma coisa daqui, é um horror, é uma afronta. E aí vai naquilo, não é o que se fala, é quem fala. Então, às vezes, quando a gente fala alguma coisa, é discurso de ódio. Né? E geralmente nos atacam assim. E a diferença? Total repúdio à fala do vereador de Caxias do Sul, mas no nosso caso, foi instalada uma comissão para apurar a cassação do vereador. Sim. E se realmente foi ali provado que ela fala, ao meu ver, total repúdio, se assim os vereadores de lá, vai ser cassado. Sim. Esse que é direito, não passa a mão na cabeça de pessoas que cometeram algo errado. Não tem. Agora a esquerda pode fazer qualquer coisa e ninguém fala nada. Como a gente teve vários próprios deputados na Assembleia Legislativa, com o caso que aconteceu na Serra Gaúcha, daquela tragédia, eu encaro como uma tragédia aconteceu, aqueles trabalhadores que estavam em regime análogo à escravidão. Com certeza, com certeza. Só que o que eu não suporto é essa esquerda se valendo de uma tragédia para lacração. Até onde que vai acontecer isso? É uma tragédia que aconteceu e a esquerda vai lá e quer lacrar em cima da tragédia. Não, exato. Então, quando identificam ali, eu acho que, se eu não me engano, ele é do Patriotas, eu acho. O senhor é do Republicanos. Os republicanos. Acho que ele é patriota, alguma coisa assim, mas é um partido de direita. Né? Mas então, bom, vamos pegar aquilo ali, vamos linchar, vamos fazer horrores, repúdio, pá. Mas quando parte deles, não é a mesma coisa. Exatamente. Quando vão para lá dizer que Santa Catarina é um estado de nazista, um estado... Não acontece nada, não tem repercussão nenhuma. A própria Serra teve falas de deputados que falaram: a Serra é fascista. Exato. Por um ato, eles gostam de generalizar tudo pela lacração.
E hoje que a gente tem que ver empresas tradicionais que fizeram a Serra, Garibaldi, Salton, a Aurora, que são responsáveis por grande desenvolvimento econômico. O movimento de boicote em cima Exatamente. disso aí, né? Agora, é aquela velha história que eu falo do... Te lembra aquele ato, aquela situação trágica que aconteceu no Carrefour, que aquela pessoa veio ao óbito? Me lembro. Carrefour. Aí eu falo, foi realmente total imperícia da segurança do Carrefour, não vou entrar nesse mérito, mas o que aconteceu? No outro dia estava o quê? Carrefour racista. Exato. Cara, você acha que o Carrefour é racista? Eles generalizam, que é tudo lacrar. É a mesma coisa que está acontecendo hoje com essas empresas na Serra Gaúcha. Elas já se solidarizaram com a situação, com as pessoas claro, que foram lá. Tem toda um aparato de ajuda e nossa visão. Vamos abrir investigação, audiência pública, vamos atrás da verdade. Achar os culpados, julgar e se assim for provado, rigores da lei. Isso que tem que fazer. A gente vai pelo certo. Agora quem lacrar em cima, agora essas empresas estão perdendo patrocínios. Daqui a pouco vão diminuir as vendas. E eu quero gerar desemprego. Gerar desemprego, essas pessoas que vão perder os empregos. Mas não acha... Esse pessoal de esquerda vai lá defender essas pessoas. Mas não acha que às vezes é um pouco disso que querem, porque quanto mais pessoas dependendo do governo, melhor para um governo que quer mais Estado. O Estado vai cuidar das pessoas, o Estado vai prover em troca da privacidade, da liberdade, do direito de defesa. Então, eu acho que muita coisa da esquerda é fazer o possível para que o cidadão dependa 100% do Estado, saúde pública, educação pública, tudo público. Por quê? Porque daí o Estado tem mais poder sobre as pessoas, né? Então, olha, se tu não... eu quero que tome aí uma vacina. Se tu não tomar essa vacina, tu vai receber teu benefício. Não, agora o negócio é o seguinte, eu quero que tu tome tal conduta ou faça tal coisa, senão eu vou cortar aqui o teu Bolsa Família, alguma coisa assim. E as pessoas que são livres, que querem trabalhar isso, aquilo, têm que sustentar esse Estado. É a teoria do caos, né? Quanto pior, melhor para eles. Exato. É isso que eles pregam. Olha quanto tempo teve de governo do PT, era para não ter mais pobreza, pelo jeito que falam. É o que tem. Eles fazem a política do assistencialismo. E a nossa política, eu sempre falo, é ajudar. Ao invés de dar o peixe, dá a vara. A gente quer que aquela pessoa desenvolva, saia da pobreza, realmente desenvolva, monte seu negócio, empreendedorismo, seja da parte da agricultura familiar, desenvolva. Sim. Isso que a gente quer. A gente não quer pessoas dependentes do Estado. Quer pessoas que sejam totalmente independentes do Estado, diferente da esquerda. A gente quer independência do Estado e a esquerda quer dependência. É muito isso. Isso tem não só aqui no Brasil, mas em todos os países que tiveram esse governo totalmente pro lado do socialismo. Cada vez mais é a dependência das pessoas e com a dependência vem o quê? O Estado fica cada vez maior e toma conta da vida das pessoas. E a liberdade cada vez mais diminuta. E a primeira coisa que a gente vê nesses governos que querem ficar enormes, com o Estado grande, é a questão do desarmamento. E essa parte eu vou deixar para o Gabriel. Excelente. Tá bem? É o princípio da destruição, né? E tá, igual eu falei lá atrás, naquele livrinho lá. Aumentou as invasões do MST. Vou até anotar aqui para falar das invasões aqui. Aumentou bastante, né? Teve gente que fez o L aí nas empresas aí, agora tá com as empresas tudo invadida aí, né? Muita empresa gente de celulose. Tem uma frase minha que eu falo o seguinte: o pessoal que estava esperando picanha, hoje está comendo carne de pescoço. E daqui a pouco vai faltar até carne de pescoço. Daí chega lá, ó, faz o L. Lindão lá. Tá jóia. Vamos. Só... Bom, pessoal, boa noite a todos que estão acompanhando esse episódio misto aí do No Rules, né, junto com o Talk Shoot. E um bom dia, boa tarde, boa noite para quem ainda vai nos assistir. Depois a gente vai disponibilizar ainda esse episódio lá nos canais do YouTube
tá? Felizmente aqui já houve a apresentação do Capitão Martim. Eu conheci o senhor lá na Gunfight, né? Por isso que eu achei importante fazer o convite para estar aqui hoje, porque a gente que é armamentista, a gente tem uma dificuldade de achar quem nos represente, quem efetivamente conheça esse meio, quem entenda sobre isso. O que a gente vê é muito político, e eu entendi quando o senhor falou e demonstrou aquela indignação com a vontade política, porque, bom, nos conhecemos lá em Porto Alegre, nós estávamos num evento da pós-graduação em balística, e durante essa pós-graduação, eu já era instrutor de armamento e tiro, já tinha um clube aqui, esportista, mas essa pós me proporcionou muito esse contato com agentes da segurança pública também, né? Não só com peritos, não só com a ciência balística, mas também a questão das operações. E aí, acompanhando mais esse meio, ainda que indiretamente, a gente percebe quanta bobagem se fala, quanta bobagem a gente vê em filmes e quanto isso influencia grande parcela da sociedade. E isso acaba criando um mito muito grande, fazendo com que essas pessoas se voltem. E aí vem mais os políticos, né, que são desarmamentistas e carregam esse fogo com lenha, né? Então, ou seja, eu não tenho mais aquela ideia falaciosa, mas eu tenho um político, alguém dizendo que aquilo, tudo que mentiram para mim é verdade. E aí, quando eu vi o senhor lá, acompanhei, né? O senhor falou lá sobre isso, sobre o que nós vamos falar agora, que é o seu trabalho que o senhor está fazendo aqui nas câmaras de vereadores, né? Para levar esse projeto adiante. Eu pensei, eu preciso que a minha região conheça esse cara. Por quê? Porque geralmente a gente se revolta com a política por falta de representantes, né? Claro que a gente se revolta com o que estão fazendo, mas a gente também às vezes tem falta de representantes. Então a gente precisa, eu acho que é uma função nossa enquanto clube de tiro, também fornecer isso aos nossos filiados. E aí, né, já agradeço ter aceitado esse convite e vou fazer o possível para que esse programa de hoje avance. Nesse primeiro bloco, então, o senhor demonstrou bem a sua posição, o seu alinhamento político, né? E agora nós vamos falar um pouco sobre esse projeto, né? A gente, enquanto clube de tiro, eu não trabalho numa loja de armas, mas a minha família tem, então há muita preocupação, há muito desconhecimento sobre quais são os reflexos do decreto 11.1366, né? Eu vou abrir um espaço para o senhor agora, se o senhor quiser falar sobre esse decreto aí, né? Que aí a gente vai fazendo um bate-bola aí para explicar mais ou menos o pessoal e ver quais são as nossas perspectivas daqui para frente. Bom, meu amigo, falar só um pouquinho da situação da narrativa. Eu comecei a falar no primeiro bloco, mas hoje o que a gente tem hoje no tiro esportivo, quando se fala de armamento hoje no Brasil, foi uma falácia que começou a ser construída lá atrás. E já foi falado até pelo próprio ministro da Justiça, que na época fez o Estatuto do Desarmamento, que o Estatuto do Desarmamento, o objetivo fim não era desarmar o criminoso. Então já começou a falar-se para aí. Aí pegaram o Estatuto do Desarmamento, demonizaram a situação das armas, como tirando armas do cidadão de bem, ia dar aquela sensação de segurança da população, e foi ao contrário. O que a gente viu nesse após 2005, Estatuto do Desarmamento, não foi a diminuição do número de homicídios, do número de mortes por arma de fogo, pelo contrário, aumentou. E eu falo muito, estava falando hoje na Câmara de Vereadores lá de Santa Maria, que a gente teve mais uma moção aprovada, uma moção de repúdio a esse decreto desse condenado. E eu falei assim, hoje o pessoal quer botar muitas mortes no Brasil com armas de fogo, parte de feminicídio, intolerância, seja que for, vamos dizer assim, preconceitos, mortes por arma de fogo no Brasil. Aí querem botar tudo nessa conta das armas do CAC, da pessoa da arma registrada. Não. Grande maioria, para não dizer quase a totalidade dessas mortes, são armas irregulares. Armas que estão na mão de criminosos. Criminoso não quer ter arma registrada, não. Aí usam a falácia, não, porque usam laranjas
para comprar essa arma e passar para o criminoso. O criminoso tem arma à vontade. Quem vos fala é quem estava presente totalmente no combate a esse crime organizado, essas facções. A gente fez várias apreensões ao longo desses 10 anos que eu falei, que eu estou na parte de forças especiais, na parte de operações especiais da Marinha, que a gente trabalhou muito na parte da GLO, garantia da lei e da ordem, seja dentro da Amazônia, protegendo as fronteiras, sendo literalmente um combate urbano. Várias apreensões, armas irregulares. O que tem que fazer, sim, é uma política voltada para fechar literalmente as fronteiras, combate total esse tráfico de armas irregulares. Foi o que foi feito, muito bem feito, durante esses 4 anos de governo Bolsonaro. Recordes e mais recordes de apreensão de drogas, de armamento. A gente viu uma Polícia Federal combativa, uma PRF totalmente voltada para essa parte de apreensão. Tanto que não é à toa que os índices de homicídios caíram. Isso é estatística. Série histórica desde 2020, se não me engano, 2020, 2021, 2022. Aí vem a esquerda falar com aquela falácia dela. Armas na mão do cidadão é perigoso. Vamos derrubar a primeira narrativa deles. Vamos lá. Tivemos um acesso, mais cidadãos de bem tiveram armamento. Aumentou a compra de armamento nesses 4 anos. Aumentou significativamente. Significativamente. Hoje a gente tem 800 mil CACs no Brasil aproximadamente. Uma indústria hoje que está movimentando muito. A economia representa 4,7% do PIB, a indústria armamentista. Pela lógica da esquerda, era para aumentar os números de homicídios. Caiu. Então não tem essa relação de causa e efeito. E por que caiu o número de homicídio? É igual eu estava falando no primeiro bloco. Como especialista em segurança pública, pelas políticas de segurança pública desse governo, que foram totalmente combativas. E também porque o cidadão de bem estava armado. O vagabundo ia pensar 2 vezes. Cara, e tanto que mais teve nesses 4 anos foi aqueles vídeos ali mostrando o cidadão de bem reagindo e baleando o criminoso. O criminoso estava pensando 2 vezes, cara. Vou naquele cara, não. O cara pode estar armado. Então essa falácia da esquerda é derrubada. As armas que cometem crimes hoje no Brasil são armas ilegais. E o homicídio diminuiu porque a gente combateu essas armas ilegais. Trancando a fronteira, uma fiscalização mais efetiva das polícias. Essa é a realidade. E essa é a esquerda age sempre com narrativa. E o que eu costumo conversar, falar sempre, é que segurança pública e política armamentistas não são a mesma coisa. Tu precisa de políticas de segurança pública, exatamente, mas sem interferir, aliás, que caminhe lado a lado com o direito de cada pessoa ter também o direito de proteger sua própria vida. Eu sempre falo para todos, eu respeito aqueles que não gostam de arma. Respeito. Mas vocês têm que respeitar meu direito a ter arma, o direito do cidadão que é idôneo, sem antecedentes criminais, certidões negativas, habilitado a dispor de uma arma para ter o direito à legítima defesa. A gente sabe a importância, eu como especialista em segurança pública, da segurança pública que eu me instituo, que a gente vai investir cada vez mais em segurança pública. Mas a gente sabe que é humanamente impossível. Num simples estalar de dedos, surgiu um policial na tua frente. E sobre isso, uma experiência pessoal, há poucos dias atrás, eu estava com o carro estacionado, bateram no meu carro. O que eu vou fazer? Vou 190 chamar a brigada, fazer o boletim de ocorrência. Não consegui ligar o 190. Nem chamava, caía. Aí consegui ligar para o meu pai. Meu pai veio, eu pedi para ele, vê se tu acha uma viatura na rua e pede para passar aqui para eu fazer o registro de ocorrência. Demorou meia hora. Não é que eu queria uma urgência para resolver um problema de trânsito. Mas se eu precisasse de uma urgência para resolver uma ameaça, para resolver um problema e eu tivesse desarmado, não conseguiria. E é isso que as pessoas não entendem. O Estado quer suprimir um direito à legítima defesa, que não é nenhum direito constitucional, é um direito primitivo. A gente nasce com isso lá desde que tempo das cavernas. Né? Tu
O direito a defender a própria vida e a família não depende do Estado, é teu. Mas tudo bem. Aí o Estado quer suprimir isso e ele não entrega uma segurança que seria até impossível. Não vamos dizer assim, o Estado não entrega. Mas seria impossível, é utópico. O que mais a gente queria? Eu não queria dar armado ali. Se eu vivesse num estado utópico ali, que eu tivesse total segurança, para mim, até melhor, para todo cidadão de bem. Agora a gente sabe, hoje no Brasil, os índices de criminalidade são altíssimos. E desarmando o cidadão só vai deixar o quê? A bandidagem está rindo. Não foi à toa que comemoraram, bateram palma, deram pirueta quando o Lula foi eleito. Fizeram o L, né? Fizeram o L ali, ó. Eu sinceramente, eu teria vergonha de fazer a mesma simbologia utilizada pelos traficantes por quem está preso. Mas uma galera aí fez uniformemente o L. Mas avançando, vamos direto ao decreto, que acho que muita gente quer... Exatamente. Para nós adentrar nesse assunto, houve nesse decreto não só um reflexo aí nisso que a gente está falando de segurança, mas houve um reflexo negativo também para aquele cidadão que quer praticar o esporte do tiro e para aquele cidadão que pratica a caça, que não é só importante para ele por gostar da caça, mas tem uma função social, uma função ambiental muito grande. Exatamente. Ou seja, a gente teve uma redução muito significativa no quantitativo de munições. E iniciando pelo atirador esportivo, a gente tem atletas de alto rendimento aí que não vão conseguir utilizar num treinamento menos de 200 disparos, 200 munições. E agora esse mesmo atleta tem um limite máximo de 600 munições por ano. É uma realidade que eu acompanho diariamente. Bom, falando da situação do decreto, sentenciou os clubes de tiros e o tiro esportivo do Brasil à falência, a acabar. Mesma coisa que o amigo falou. Hoje um atleta de alto rendimento, seja mesmo alto rendimento, uma pessoa que participa de competições de PSC e DSC, tirou o prato, cara, uma brincadeira ali de treino ali, num final de semana, vamos dizer, eu não estou nem falando do atleta de alto rendimento, que é 200, 300, 400 munições para o treino brincando. Sem falar no mês, às vezes chega a 10, 12 mil munições. Estou falando daquele atleta que, vamos dizer assim, um atleta amador, um atirador esportivo, participa da competição de PSC e DSC, tirou o prato. Num simples treino de final de semana, vai 150, 200 munições brincando. Numa competição, vai muito mais que isso. Sem falar a situação dos clubes hoje de tiro. A outra limitação, que eu falo, duas principais limitações que vão quebrar o tiro esportivo e os clubes de tiro. Só fazendo um parênteses, muita gente fala, o porte de trânsito, capitão. Eu sou totalmente a favor da pessoa tem que proteger ali. Como é que vai andar com uma arma desmuniciada, da trajeto casa-clube, clube-casa, e estando desmuniciada? É defesa ali. O vagabundo sabendo que tem uma arma ali, que está pronta ali para ser roubada, e não vai ter resistência, vai em cima. É algo que a gente perdeu. E eu acho que dificilmente com a política desse atual governo a gente vai conseguir recuperar. Vamos brigar. Temos nossos deputados federais em Brasília lutando totalmente. É importante falar um ponto aí que eu vejo muita gente na campanha falando errado. Deputado estadual, eu, Capitão Martim, deputado estadual, não tenho competência para legislar na pauta armamentista. Isso é uma pauta federal. É muito importante falar isso. O que eu posso fazer é a situação da caça? Uma conversa com a Secretaria do Meio Ambiente, vamos dizer assim, um diálogo com eles. Isso está na competência de um deputado estadual. Mas gosto sempre de falar isso daí. E hoje, o que eu estou fazendo? Realmente, capitão, qual a sua mobilização hoje? Muita gente fala, o que adianta se mobilizar contra governo autoritário? Quieto, não vou ficar. Eu acho que eu tenho certeza, eu tive quase 30 mil votos de pessoas que confiaram o seu voto, depositaram esse voto de confiança em mim. Não é para ficar quieto, não. No mínimo, barulho eu vou fazer. No mínimo, chegar para os clubes de tiro, para os armamentistas, para os atiradores esportivos, dizer, eu estou aqui levantando a voz de vocês. Se a gente ficar quieto, é pior. Então, hoje eu estou realizando um manifesto, distribuindo para os clubes de tiro, um manifesto, principalmente batendo em duas teclas. A parte da quantidade de munições, que hoje precisa aumentar, compra de insumos, tudo, que não tem condições de ficar 600 munições ali por armamento, não tem condições. E outra situação que foi um golpe mortal para os clubes de tiro foi
a suspensão do tiro recreativo. Para quem está nos ouvindo, o que é o tiro recreativo que eles colocaram ali no decreto? Aquela pessoa que não é CAC, que não tem um certificado de registro de armamentos no Sinarme, não pode ir lá e conhecer. Eu quero, por exemplo, não posso nem falar da minha esposa, porque minha esposa é militar, tem parte de arma. Vamos dizer assim, se um amigo meu não tivesse nada, nunca tivesse pego uma arma na vida, ele vai num clube de tiro e não pode atirar. E muitas vezes a gente sabe que o clube de tiro movimenta isso daí, com essas instruções que eles passam, com a venda de munição, dentro do clube de tiro, que fique bem claro isso daí. Isso não pode mais. Aí pega as contradições. Cara, se eu não sou CAC, não tenho arma registrada no Sinarme, quero ser CAC, mas para ser CAC eu tenho que passar por um laudo de tiro. Para ter uma arma de posse, eu tenho que fazer um laudo de tiro, tenho que fazer ali a pontuação. Como é que eu vou treinar para isso? Então, isso eu acho gravíssimo. Por isso, no meu manifesto, as duas pontos principais que eu pego, essa parte, a volta do tiro recreativo e pelo aumento da quantidade de munição. Isso seria como exigir do cidadão que fizesse a prova para habilitação, para carteira de motorista, mas proibir que os não habilitados dirigissem mesmo na autoescola. Ou seja, nunca dirigiu um carro, mas agora tu dirige faz pega lá a chave lá, vai fazer baliza, vai estacionar, vai andar por aí. Se apagar, rodou. Exatamente. E outras pessoas que queriam usar o tiro ali, que gostavam de atirar, não queriam ter armamento, nada, mas queriam um clube de tiro. Hoje o clube de tiro é um ambiente familiar. É um ambiente de congregação. Então, isso que tem que entender. E por isso que eu estou realizando esse manifesto, e mais do que esse manifesto, estou incentivando os vereadores em seus municípios a colocarem moções de repúdio a esse decreto. E eu digo, capitão, está adiantando? Eu digo, eu sou um falando aqui, a outra cidade é o outro. Daqui a pouco juntam todas as nossas vozes, dos nossos deputados federais que estão levantando nossa bandeira em Brasília, e eu julgo que está dando efeito, sim. Está surgindo efeito. Vamos pegar ali, a fala do nosso ministro da Justiça, Flávio Dino, lá no início. Vai lá na internet e pega a primeira fala dele. Vamos recolher armamento, vamos na casa recolher armamento, o fuzil vai ser recolhido, porque 9mm, 40-45 vai ser calibre restrito, vamos recolher tudo que é armamento. Aí já está amansando a fala. Hoje a gente já vê uma fala dele. Não, pessoal do tiro esportivo, fique tranquilo que vai ser mantido o esporte de vocês. A fala dele está totalmente em desalinho, mas alguma coisa, o nosso barulho está funcionando. E a gente está pelo certo. E hoje a gente está falando com propriedade. Como eu falei, é bom falar esses números. Hoje somos mais de 800 mil CACs no Brasil. Hoje, a indústria do tiro movimenta bilhões. Hoje gera 3 milhões de empregos no Brasil. E um dado curioso, hoje no Brasil a gente tem 6 empresas que produzem armamento e munição. 4 delas no Rio Grande do Sul. Essas 6 empresas movimentam 13 bilhões ano. Só de impostos elas contribuem com 2,8 bilhões. A gente está falando, igual no início do quadro, eu falei 4,7% do PIB. Então, hoje a gente tem voz ativa. Muito mais do que no passado. E tem um múltiplo reflexo, né, de tu retirar isso, porque tu pensar arrecadação, ou seja, isso retorna, ou pelo menos deveria retornar isso em serviços públicos para a sociedade. Isso reflete na produção de empregos, porque hoje, se tu pegar um paralelo de hoje a 5 anos atrás, a quantidade de clubes de tiro e a estruturação dos clubes de tiro que já existiam, ou seja, tu tem hoje, não tem aquele clube de tiro que é uma associação, que o pessoal vai lá e atira. Tu tem funcionários que trabalham ali, tu tem IATs que são funcionários do clube de tiro. Existe muita gente empregada nesse mercado que já começou a ser demitida, porque eu já tive notícia de vários clubes de tiro que fecharam pela inviabilidade. Falando lá com o pessoal em Brasília, tudo, tem um grande amigo meu em Brasília, irmão, companheiro de batalha, que é o deputado federal Tenente Coronel Zuco. Hoje, no Brasil,
Acredito que já fecharam para mais de 250 clubes. No próprio Rio Grande do Sul, quantos a gente sabe andando por aí, clubes que o pessoal fala, capitão, eu tive que fechar minhas portas. Clubes que estavam tudo prontos para vir, um investimento gigante em armamento e munição, e não com as portas fechadas. A gente teve uma situação num clube da Serra Gaúcha que tinha preparado o clube totalmente para dar essa experiência do tiro. Então era todo o clube voltado para a parte do tiro recreativo, que é muito comum quem viaja para os Estados Unidos, Las Vegas, ou até mesmo para o leste europeu. Tu chega no hotel, aí tem uma propaganda do clube tiro. Tem a experiência de atirar com vários armamentos. Vende os pacotes. Então, deixa de ser quase um turismo ali. Esses clubes nem vão abrir. Várias outras situações que a gente tem hoje, entrando para a parte que eu sempre gosto de falar, a gente fala muito do tiro esportivo, esquece de falar dos caçadores. Eu vou bater muito nessa tecla dos caçadores hoje em dia. Hoje a gente tem muitos caçadores ali que até um me ligou, tá vindo para cá, falou, capitão, eu comprei 2 fuzis para caça e o que vai acontecer agora? Eu tô com a nota fiscal ainda, não apostilei. Porque não deu tempo, no momento que chegou a nota fiscal, ele foi apostilar, opa, decreto, não pode mais fazer suspendeu tudo. É uma insegurança total. E hoje, falando um pouco da caça, hoje a gente tem no Rio Grande do Sul o javali, que é vamos dizer assim, é totalmente uma praga. Uma praga invasora. Numa questão de uma noite, destrói plantações inteiras. O pessoal pede, por favor, ali, para caçar o javali. E não só, né, nas lavouras para agricultura, que já é um desastre. Mas o que o pessoal não entende, pensa assim, maus tratos, vão acabar com o animal que está na natureza. Espera aí um pouquinho. Quem está destruindo a nossa própria fauna é o javali, porque Exatamente. Ele não tem um predador natural. A onça vai evitar o contato com o javali, porque ela tem uma paca que não oferece uma mesma resistência para ela. E ele toma o habitat daquele animal que estava sobrevivendo no local, come animais também, o pessoal não sabe, mas o javali também, ele, se eu não me engano o termo é onívoro, se não for o Robert vai me xingar depois, mas, ou seja, ele não se alimenta só de plantações, ele mata animais silvestres e animais da fazenda, bezerros, filhotes de ovelha, enfim. Eles são muito, hoje os produtores rurais, principalmente de ovinos, quando está na época da procriação, nascem os filhotes, eles realmente são atraídos pelo cheiro da placenta, de toda aqueles odores que soltam, e vêm e pegam, atacam a criação. E mais do que isso, eu já fui guri aqui nesse Rio Grande, e uma vez tive uma manada de javali vindo, perna para que te quero, e fui para cima da árvore. E eles vêm e detonam. Eles atacam. Então, realmente uma praga aqui no Rio Grande do Sul. É totalmente uma situação invasora que detona plantações, atenta contra a criação. E a parte realmente dos caçadores estava totalmente regulamentada. Então, mais uma classe ali que a gente sempre fala o CAC, né? O colecionador, que é aquele que tem realmente a arma só em casa. O atirador esportivo, que vai para competições, vai para o clube de tiro, e o caçador que tem a sua arma ali para realizar a sua caça de animais permitidos. Isso é sempre bom falar, que é muita narrativa. Às vezes é óbvio para a gente, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, escrito, desenhado, dito. O que o inimigo faz é sempre pegar alguns casos isolados para sustentar uma narrativa. Exatamente. Né? É o caso do CAC, aquele no Mato Grosso. CAC não, né? O do vagabundo, aquele com registro no exército, que fez uma chacina lá. É o caso do caçador, que também utiliza do CR para bater outros animais. Mas o que o pessoal não entende é que é caso isolado. Um exemplo disso é que aqui na região, antes tu não enxergava o veado. Uhum. Por quê? Porque depois que surgiu o javali e aquele caçador que era irregular, que não tinha possibilidade, mas se popularizou isso, ele viu, opa, agora eu posso me regularizar, eu posso caçar o javali e isso não vai me dar problema legal nenhum. Agora é difícil tu cruzar de noite na estrada e não enxergar
todos esses animais, capivara, veado, enfim, que antes tu não enxergava, né? Por quê? Porque o javali ele dá um retorno muito maior, ele trazia até então uma segurança jurídica para te fazer essa caça. Mas, enfim, deputado, já nos encaminhando para o final, quais são as perspectivas agora para o futuro? Eu sei que isso é muito incerto, é difícil para qualquer um de nós saber, mas a gente entende também que nós, CACs, vivemos com essa ansiedade para saber, e agora, o que vai ser? Quais são as movimentações que estão sendo realizadas para a gente tentar recuperar, nem que seja um pouco, desses direitos que a gente perdeu? Vamos analisar muito friamente a situação. Hoje a gente vive uma insegurança jurídica total. Chegar aqui e prometer algo, não tem como. Se a gente realmente vivesse num Estado democrático de direito, com realmente poder executivo, legislativo, judiciário, e essa confiança que a gente poderia ter num judiciário, até mesmo legislativo, e muito mais num executivo, a gente não tem. Então, hoje, uma insegurança total. Tentar prever o que vai acontecer é difícil. A gente pode ter uma noção. E a noção que eu falei, começar pela fala do Flávio Dino, que já diminuiu aquele tom que estava, está amansando ali o bichinho. Situação que eu acho que foi uma grande vitória nossa. 9mm, 40 e 45, calibres permitidos. Isso é uma grande vitória. Novamente, eu gosto de falar isso. Por mim, a gente sempre continuaria da onde a gente estava ali para mais. Sempre com o controle que a gente sempre tem. Agora a gente está numa situação de exceção. A gente perdeu o terreno. E a gente vai ter que recuperar passo por passo, porque está tudo desfavorável. Então, o fato desse 9, 40 e 45, o decreto não ter reclassificado isso daí, já é uma grande vitória. O que eu vejo hoje que a gente precisa colocar pressão? Minha ideia com esse manifesto, falando aqui no Rio Grande do Sul, e tem uma iniciativa de vários deputados estaduais que a gente tem em contato nesse nosso Brasil. O máximo possível de clubes assinar, o máximo possível de associados, moções, a gente está já perdi um número de moções, a gente passou de 15 moções aprovadas de repúdio aqui no nosso Rio Grande. Quero cada vez mais incentivar essas moções. Aí sim uma pressão, vai sair o ofício que a gente está mandando. Todas essas moções já estão indo, cópia para o Congresso Nacional, para o Senado. E com essa mobilização que a gente está fazendo, eu quero entregar na mão dos nossos deputados federais, que defendem essa pauta do armamento. Ali, no Rio Grande do Sul, tiveram tantas moções. Tem um manifesto assinado por a grande maioria dos clubes de tiro, por tantos associados. Isso começa a dar corpo para o movimento. Tem em Brasília aqueles PDLs que querem revogar ali os decretos, tem essa pressão muito grande ali tanto no Congresso como no Senado. E a gente tem a se ater a um movimento muito importante, que acredito que agora em abril vai se reunir esse conselho que vai decidir o futuro ali esse conselho. O grupo de estudos. O grupo de estudo, proposto ali pelo próprio Flávio Dino, que vai decidir o futuro do tiro esportivo. Vai ter representantes nossos, armamentistas, confederação, federações. Isso que é importante. Então, sei que diálogo com esse pessoal não tem, mas é a pressão. E, novamente, eu falo, está surgindo efeito. A gente está lutando pelo certo. A narrativa deles é falaciosa. A gente está jogando com a verdade a nosso favor. E o nosso pensamento, novamente, tem casos isolados? Tem casos isolados. De CACs, não. De marginais, criminosos que fizeram. E ninguém está passando a mão na cabeça aqui, não. Novamente, quem passa a mão na cabeça de vagabundo é da esquerda. A gente tem aquela posição. Errou, vai pagar pelo seu erro. Devido ao processo legal, sempre. Comprovado, errou, cumpra. Esse é o nosso posicionamento. Então, eu acho que mais do que nunca, o nosso espírito agora tem que ser de união. E antes que eu esqueça, sei que está no final do programa, dia 30 de março, 30 desse mês, eu estarei na Assembleia Legislativa realizando um grande expediente. Será a moção de repúdio minha, lá na Assembleia Legislativa, a esse decreto desse descondenado.
Preciso da ajuda de vocês, essa mobilização, para a gente lotar aquele plenário da Assembleia Legislativa. Se for o caso, se lotar, a gente vai para o Dante Baroni lá, que é o auditório lá da Assembleia, lotamos aquilo ali. Essa mobilização que a gente tem que mostrar. Fizemos mobilizações nos municípios e agora realizamos uma mobilização em âmbito estadual, que é a nossa representatividade, é o Parlamento Gaúcho. Essa mobilização que a gente precisa. E, novamente, tem gente que fala, o que vai adiantar? Quieto a gente não vai ficar. A esquerda, às vezes, é um grupo pequeno, faz um barulho desse tamanho. Nós vamos mobilizar. Nós estamos lutando pelo certo. Pelo direito à legítima defesa, pelo tiro esportivo, pelos caçadores, colecionadores. É a nossa luta e precisamos de união. Isso que eu falo para todos. É o momento agora de cada vez mais união. Não vamos ficar quietos. Jamais recuar. Não vamos desistir. Desistir, jamais. E tenho certeza, tem muita gente boa que foi eleita. A gente vê hoje, a gente pode dizer que tem uma bancada no Congresso que está lutando pelo tiro esportivo, no Senado, lutando pelo tiro esportivo. E tenha certeza que aqui na Assembleia Legislativa eu estou levantando essa pauta do tiro esportivo e tem muitos colegas que falam, capitão, precisando, estamos juntos. Vocês vão ver no dia 30, como vários colegas já falaram no apoio e vão estar se solidarizando com esse movimento que a gente vai fazer de repúdio no dia 30 de março na Assembleia. E uma coisa importante, a gente tem visto aqui só um feedback para as pessoas nas moções que os vereadores têm encaminhado nas câmaras de vereadores. Em muitos municípios, unanimidade. Show. Então, nossa mobilização precisa cada vez crescer mais. Conte comigo. Muito obrigado pela oportunidade. 1 minuto só para falar uma situação do Tempo é capitão. seu, capitão. Eu sou aquele deputado que entrou aqui para fazer a diferença. Ao meu ver, onde todos deveriam fazer e muitos estão fazendo hoje em dia com essa mentalidade. É de servir. Eu não sou aquele deputado que eu totalmente condeno esse tipo de deputado que não tem que ser. Deputado não é artista de cinema, não é celebridade, não tem pedestal. É servidor e tem que servir. E contem comigo, tanto um slogan que saiu natural, mandato se faz na estrada. Eu acredito em 1 mês de mandato, só já andei mais de 2.000 quilômetros, acho mais de 15 cidades. Conte comigo, precisando, vereadores dos municípios que estão me ouvindo. Se você quiser realizar essa moção de repúdio, entre em contato pelas mídias sociais, Capitão Martim, estarei encaminhando o modelo e estarei presente com vocês. Clubes de tiros, mesma coisa. Tenho certeza que eu estou ombro a ombro com vocês nessa batalha. Não iremos recuar, desistir jamais. Conte comigo. É isso aí, capitão. Agradeço imensamente a sua presença aqui. É muito importante para nós, né? A gente deve cobrar, né? Como o senhor falou, estão para servir, a gente deve cobrar, porque a gente colocou nossos representantes lá, mas a gente não pode só colocar e abandonar. Eu acho que esses momentos de apoio, como vai ser o dia 30 agora, é importante que estejamos presentes e mostrando que o senhor não é uma voz sozinha lá, que foi eleita e agora está lá falando para meia dúzia de colega. Não, o senhor está falando por um monte de gente que vai estar nos bastidores ali acompanhando. Exatamente. Muito obrigado, capitão. Se algum vereador de São Cepé quiser apoiar essa ideia, pode entrar em contato comigo, que se não conseguir contato com o senhor, pode entrar em contato comigo, que eu faço esse meio campo ali, para a gente mostrar que São Cepé também é uma cidade armamentista. Tá bem? E termino com uma frase que representa a minha unidade, se chama Fortuna Audace Sector. A sorte acompanha os audazes. Vamos em frente. Vamos em frente. Muito obrigado, capitão.